Então vamos lá. O petróleo, ele quando ele está no estado bruto, ou seja, saiu debaixo do solo, conseguiram fazer a extração do petróleo, a gente não ele não tem muita utilidade, porque ele bruto você não consegue fazer muita coisa com ele. Mas por isso que a gente precisa fazer o refino desse petróleo. E aí eu botei aqui a foto, que são dados do site da Petrobras. A Reduc é uma das maiores refinarias do Brasil. Tanto que Duque de Caxias, por conta disso, se eu não me engano, o segundo município mais rico não, né? Que mais recebe tributos por conta da Reduc. E cara, a refinaria ela se iniciou em 61 e ela é responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural do Brasil. A Reduc é uma refinaria muito, muito, muito importante. E aí, o refino do petróleo, ele passa por um assunto que a gente falou lá no início, que é a separação de misturas. Quando eu falei com vocês sobre... Com vocês não, né? Com a galera que estava desde o início do ano, eu falei com vocês que a gente pode ter um tipo de separação de mistura que é a destilação. E aí a gente pode ter a destilação simples, que é uma destilação entre um sólido e um líquido, e a destilação fracionada, que é quando a gente quer separar uma solução de líquidos. E lembra que quando a gente falava da destilação fracionada, a gente tinha a fonte de aquecimento embaixo e a partir daí a gente tinha a torre condensadora ou condensador, que tinham várias plataformazinhas, vários platôzinhos assim. E que nesses platôzinhos eles eram responsáveis por fazer a separação dessas soluções. O que a gente está tendo aqui nessa foto é uma separação, uma destilação fracionada. Porque a gente tem a mesma coisa, ó. A gente tem a separação nas frações aqui nessa coluna. Só que a gente está tendo numa diferença de temperatura de temperatura também, mas é numa escala muito enorme, né? Porque são aquelas torrezinhas, não sei se alguém já viu aquelas torres que... Não sei se vocês passaram pela Reduc, mas aquelas torres que ficam com um foguinho em cima, são essas torres aí que estão na tela. São as destiladoras. E o que acontece? Você coloca o petróleo bruto para entrar por esse tubo aqui. Esse tubo, ele é aquecido e a temperatura é tão grande, aqui ó, 400 graus Celsius, que você vai evaporando, fazendo a temperatura de ebulição desses compostos, eles vão subindo e conforme você vai chegando mais ao topo dessa coluna destiladora, você tem uma diminuição na temperatura. E cada um vai condensar numa temperatura específica. Por exemplo, ó, não sei se vocês estão vendo. Você passa aqui o petróleo, aqui nesse meio é a fonte de aquecimento. Aqui embaixo você tem a 400 graus Celsius, você vai sair aqui, ó, lubrificante, parafina e asfalto. E aí, quem evaporar numa temperatura menor que essa, você vai passar aqui por esse tubozinho, tem uma tampinha aqui em cima, e aí vai pingar e escorrer. Se o negócio, no caso aqui, o óleo combustível, ele condensa a 370 graus Celsius, ele vai virar líquido, ele vai parar do vapor e vai ficar líquido aqui nessa plataformazinha. Então ele vai escorrer, pum, e você consegue tirar o óleo diesel, o óleo combustível aqui. E por aí vai evaporando. Ah, o diesel condensa a 300 graus Celsius. Condensar, quando eu digo isso, é você transformar de gás para líquido. É igual quando você tá, sei lá, vai tomar banho quente e o espelho fica todo embaçado, fica com aquelas gotinhas de água. Isso é condensar. Você tinha um vapor de água que encostou
na superfície gelada do espelho e condensou. E isso vai acontecendo até a gente tirar o butano e propano ali em cima a 20 graus Celsius. E sim, aqui em cima fica a 20 graus Celsius. E aí a gente tira esses resíduos aqui, esses compostos. O gás de petróleo, que o importante é vocês verem isso aqui, ó, que tem 1 a 2 átomos de carbono. O gás liquefeito, GLP, que tem 3 a 4 átomos de carbono. A nafta, que é como se fosse uma gasolina pura, que tem 5 a 10 átomos de carbono. A gasolina, que tem 5 a 8 átomos de carbono. Querosene, 11 a 12 átomos de carbono. Óleo diesel, 13 a 18 átomos de carbono. Óleo lubrificante, 26 a 38 átomos de carbono. Óleo combustível, 39 átomos de carbono. E os resíduos com 80 átomos de carbono. Por que eu estou falando isso? Percebe que quanto mais átomos de carbono você tem, você muda o estado físico do composto, ou seja, aqui atrás você tem o gás de petróleo que tem 1 a 2 átomos de carbono. De 3 a 4 átomos de carbono você tem o gás liquefeito. Então, ó, de 1 a 4 átomos de carbono você tem compostos gasosos. Quando você chega a 5 átomos de carbono, você já vai aumentando, você muda o estado físico, que agora você tem um líquido, e você vai aumentando a viscosidade do composto. E olha só, aí vem querosene, tu vê que é um composto diferente, a volatilidade é diferente, a viscosidade, a textura é diferente. Aí vem óleo diesel, que, né, é bem diferente da gasolina, a textura, e até se você virar, tá numa garrafa e você vira, a gasolina ela vai ter uma viscosidade diferente do óleo diesel. Óleo lubrificante, óleo combustível. E aí quando você tem uma quantidade muito grande de átomos de carbono, você tem essa galera que é as parafinas, o asfalto, ceras. E outra coisa muito importante, quanto menor a quantidade de átomos de carbono, você precisa de uma temperatura, você tem uma temperatura de ebulição muito mais baixa. A galera que tem 80 átomos de carbono precisa de mais de 400 graus Celsius para ficar sólido. E essa galera aqui já está no estado sólido. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Conforme você vai aumentando a quantidade de carbono, você aumenta a interação e você muda o estado físico, você muda a viscosidade desses compostos e etc. Mas só o refino não é uma técnica suficiente. Então a gente tem o craqueamento, que você vai dividir grandes cadeias de carbono em cadeias pequenas, reforma, alquilação, extração de desaromáticos e hidrotratamento.